Na unidade 3 da nossa disciplina, os estudos vão centrar-se no romance Memorial do Convento de José Saramago. Então, nessa unidade, o objetivo é analisar e discutir o romance. Por meio dos diários de leitura, que estarão disponíveis já desde a primeira unidade, você vai discutir e deverá compreender, ou deve ter compreendido já, alguns aspectos fundamentais que sustentarão a análise e as reflexões que nós faremos nesta unidade 3. Relembre agora as características do romance histórico postuladas por George Lukács em sua obra O Romance Histórico, 1930, da qual parte a maioria dos estudos sobre o gênero. Isso está também lá no material impresso que vocês receberam. Para o Lukács, o romance histórico, ele trata da descrição das transformações da vida popular de determinado tempo e espaço. Também da descrição das forças causadoras dessas transformações, ainda da coexistência de personagens históricos e ficcionais, ou seja, personagem histórico em segundo plano, para não se tornar incompatível com a sua imagem histórica, e personagens ficcionais em primeiro plano. Além disso, para o Lukács, as narrativas do romance histórico tradicional são centradas em pessoas comuns, ou seja, personagens tipo, que representam determinada classe social. Você pode perceber por essas características do romance histórico tradicional que ele primava pela fidelidade aos fatos históricos e pelo seu caráter didático, o que significa que esse tipo de romance tornou-se uma fonte de conhecimento histórico não apenas para o público mais leigo no assunto, mas também para vários tipos de pessoas, principalmente devido ao fato de a leitura ser mais fácil, rápida e agradável que a leitura de livros de história propriamente dito. Assim, muitas vezes, através da literatura, é que as pessoas tomam conhecimento de alguns fatos e alguns detalhes da história tradicional. Para um melhor aproveitamento dessa unidade, é claro que a sua leitura do romance Memorial do Convento, publicado em 1983, ela terá que estar finalizada. Isso possibilitará que os aspectos indicados por Lukács sejam questionados por você, principalmente pelo tratamento que Saramago dá às personagens históricas, marcadamente ao personagem Dom João V, a sua rainha, ao padre Bartolomeu de Gusmão e Domênico Scarlatti, que são personagens históricas configuradas no primeiro plano da ação, de modo a que nós possamos conhecê-las intimamente, para além dos registros formais que delas poderia ter feito na história oficial. Você deve ler também atentamente o texto que se chama Trajetos de uma Forma Literária, de Perry Anderson. Nesse texto se investiga justamente as características do romance histórico como um contínuo, oscilante de registros, além de explorar as razões da permanência e a relevância do gênero no campo da produção literária. Há ainda um diálogo com o texto proposto como leitura da unidade anterior, da unidade 2, o texto do Jameson, que nós comentamos. Para uma melhor análise do romance que nós estamos estudando, retome aqueles tópicos que você registrou nos diários de leitura da unidade 1 e da unidade 2. Lembre-se que você fez registros sobre a caracterização do narrador na unidade 1, fez registros sobre os recursos narrativos empregados, ou seja, a ironia, a metalinguagem, a interlocução com o leitor, lá no diário da unidade 2, Você verá que pela análise do livro didático e pela retomada dos diários de leitura, você terá muita facilidade para realizar as tarefas que estão propostas aqui na unidade 3. Veja que aqui também você deverá se dedicar ao registro de um diário. Nesse diário, você deve centrar suas impressões no tratamento que o autor José Saramago, por meio do seu narrador, dá às personagens históricas e aos eventos históricos. Para orientar o seu registro, nós vamos apontar algumas questões que você deve ter em mente. Pergunte a você mesmo: no romance Memorial do Convento, há um tratamento imparcial por parte do narrador a todas as personagens, históricas ou ficcionais? Quais os elementos mais enfatizados na caracterização das personagens históricas? E nas ficcionais? Que diferenças fundamentais você indicaria entre o registro que se faz das personagens ficcionais e das personagens históricas? Com isso, você vai ter condições de perceber quais são as diferenças entre Memorial do Convento, de José Saramago, e o romance tradicional tratado pelo Lukács. E aí, a nossa conclusão, esperamos que seja a de vocês também, é que José Saramago inova esse gênero que nós chamamos de romance histórico.